Graça e paz, amados. Aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em buscando a direção de Deus. E hoje, a nossa reflexão está em Josué, capítulo 10. Mas antes da gente ir para o texto e analisar o texto, eu quero dizer para você que quando duras batalhas se travam e ferrenha se torna uma peleja, mas você tem convicção de que Deus está com você, você vai sair vencedor. Ainda que sob o prisma humano, sair vencedor da peleja e da batalha pareça algo improvável. Sabe, amados, antes de Deus liberar uma bênção ou uma grande vitória na vida de uma pessoa que está posicionada nele, batalhando, guerreando, concentrado espiritualmente, sempre vai surgir um levante inimigo. Sempre vai surgir aquelas situações que você vai se ver sem força, sem ânimo, desencorajado. Mas eu quero dizer para você, quando faltar sua força, que Deus seja a sua força. Quando a sua mente ficar turva e pensar em resistir, ou melhor, desistir, reconsidere a sua decisão. Porque o intento do inimigo é justamente te parar, mas você não pode parar. Principalmente se você está vivendo o ápice de uma grande realização ou de um grande acontecimento ou de uma promessa que Deus tem para a sua vida. Em Josué capítulo 10 a gente encontra que aquele território onde havia ali uma parceria de Josué com outro povo que também estava ali dentro daquele território, de uma maneira repentina sofre um ataque. Aparece ali alguns reis e compra guerra com aquelas pessoas e Josué é convocado para aquela batalha. A gente encontra aqueles líderes territoriais dizendo: Josué, vem aqui porque se levantou grandes inimigos contra mim e você sabe, nós dois temos aqui a nossa parceria e eu preciso do seu auxílio porque eu me vejo cercado de todos os lados, eu preciso que você venha e batalhe por mim. E eu quero dizer para você que quando a gente começa a ler o livro de Josué, a gente encontra uma grande semelhança com o Espírito Santo. Sabe quando você está passando pelas suas lutas, você está se vendo enfraquecido espiritualmente, você diz: Deus, eu não vou conseguir. Aí Deus fala assim, sabe? Você tem um grande parceiro para conquistar esse território espiritual da santidade, para andar de uma maneira alinhada comigo. Chama o Espírito Santo. Pede para ele entrar na sua guerra. Pede para ele agir de uma maneira, ativa na sua vida. Então, assim, dentro desse contexto, fazendo esse paralelo, a gente encontra que Josué é chamado à cena, no meio daquela grande turbulência. E, amados, quando a gente começa a ler os versos, a gente vê que não foi fácil, muito pelo contrário. O que garantiu e resguardou a vitória, apesar do cenário improvável, apesar do cenário complicado, é justamente a palavra do Senhor. Porque Josué, ele foi para a batalha. Ele foi intimado e ele foi para a batalha. Mas no capítulo 10 a gente encontra claramente que o que manteve Josué revestido desse poder, dessa autoridade, dessa certeza que ele sairia vencedor da batalha, foi a palavra de Deus. Porque o Senhor havia dito para ele: não tenha medo desses reis inimigos. Eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Sabe, mas aquela era a palavra de Deus para Josué, e Josué foi para a batalha debaixo daquela palavra, e Josué se posicionou naquela palavra.
Você fala assim, prova, Dani, que Josué não ficou com dúvida, que Josué não teve recaída, que Josué verdadeiramente creu nessa batalha que Deus estava com ele, que Deus ia entregar a vitória para ele. Te provo. No verso 12 do capítulo 10 de Josué, você encontra uma declaração de Josué que somente um homem cheio do poder e da autoridade de Deus poderia fazer essa declaração. A palavra chega a dizer que nunca se houve antes alguém ou algum homem que pudesse fazer uma declaração daquela e aquilo vir acontecer da maneira como foi declarado. Mas Josué fez, sabe por quê? Porque quando ele começou a guerrear, quando ele começou a ver aquele contexto, ele falou, gente, eu tenho que parar o sol. Esse dia tem que ser congelado, porque, veja, a gente precisa terminar essa batalha e a batalha está ferrenha. E lá no verso 12, a gente encontra Josué, cheio do poder e da autoridade do Senhor. Embasado lá na palavra que o Senhor tinha dito, certamente, o combustível de Josué para que ele estivesse tão cheio dessa autoridade e dissesse, sol, pare sobre Gibeon, que era, né, aquele local que ele estava ali guerreando. E ele disse, e você, ó lua, pare também sobre o vale de Ajalon. E a palavra fala que o sol parou. A palavra fala que a lua se deteve. Até a nação se vingar dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu. E por quase um dia inteiro não se pôs. Agora eu quero que você entenda que Josué estava debaixo de uma palavra. E eu creio que Deus deu essa estratégia para Josué. Porque não foi Josué que parou o sol. Não foi ele que deteve a lua. Foi o Senhor que havia liberado a palavra e que estava com ele que fez. Mas sabe por que Deus fez? Porque Josué estava debaixo de uma palavra. E Josué não se deixou abalar pela batalha ferrenha. Ele não se deixou abalar pelo contexto. Ele viu, não vai dar, porque essa batalha ela é infindável, a gente está aqui. Mas o Senhor disse que a vitória é certa. Então, para mim, não existe essa ideia de que não vai dar. Que esse dia seja prolongado, mas a vitória é minha. E ele começa a declarar. Debaixo dessa inspiração divina. Eu creio nisso. Eu creio que essa estratégia veio de Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus é um Deus estrategista. Deus é aquele Deus estrategista, aquele mesmo, que quando foi tratar com Davi sobre a derrota do gigante, só precisou de 5 pedras e uma funda. Veja, humanamente falando, parecia uma estratégia meio fora de lógica, né? Derrubar um gigante com pedrinhas e funda. Mas foi a estratégia que Deus deu para Davi lá, porque Davi também era um homem de muita fé, ele cria no sobrenatural, e veja, o que fez com que Josué declarasse a palavra e usasse essa estratégia, porque ele estava debaixo de uma palavra de um Deus sobrenatural. Então, buscando a direção de Deus hoje para a sua vida, é sobre você não ficar olhando para a circunstância. Não é para você ficar olhando por quão cansativo, por quão esgotante, mas para você focar na palavra. O que Deus tem liberado sobre a sua vida? O que Deus está te direcionando? O que Deus está te orientando? Capta as estratégias do Senhor. Josué prova isso. Que mesmo em meio à luta, Deus é aquele Deus que dá estratégia. Principalmente quando você está direcionado debaixo de uma palavra. Para a gente encerrar essa reflexão, a gente encontra, já no final, que o Senhor entregou aqueles inimigos nas mãos dos israelitas.
eles venceram. Eles conquistaram naquele mesmo dia. Lembra que o dia foi prolongado? Pois é, no mesmo dia, eles exterminaram aqueles inimigos e eles tomaram a cidade. Veja, eles restaurou a ordem. E eu quero dizer para você que quando você toma posse, quando você colocar o pé na terra da promessa, você vai ver que esse levante, essa situação difícil que você está enfrentando, ela tem nome. Chama guerra espiritual. Tá levantando para te parar. Tá levantando para tirar o seu foco. Tá levantando para você desistir. Tá levantando para você descrer. Mas se você perseverar, o final da sua história não vai ser diferente do que se passa no capítulo 10 de Josué. Deus vai entregar esses inimigos em suas mãos. Ele vai exterminar. Ele vai despovoar. E sabe o que vai restar? A conquista. E aí você vai perceber, naquele cenário de conquista, que tudo que se passou não passou de um levante espiritual para te parar. Mas quando o mal vê que ele não pode te parar, aí se faz aquele cenário de conquista. Não teve jeito. Josué venceu. Não teve jeito. Israel venceu. Não teve jeito. Conquistaram a terra. Eu quero que você fique com essa palavra. Eu quero que você pegue essa palavra como um combustível, porque eu creio que essa palavra, se você está ouvindo até agora, é porque você se identificou com ela. E o que Deus está dizendo ao seu coração é: nunca se renda em tempos de duras batalhas, de batalhas ferrenhas. Mas nesse tempo, busque obter força ou andar com a força de Deus. Busque estar sob a direção de Deus. Busque nele o combustível necessário para você perseverar. Não é para você desistir. Não é para você se distrair. É para você profetizar. É para você buscar o vigor dele. É para você construir em cima dessa situação o seu testemunho. Amém, amados? Então eu deixo você com essa reflexão. E buscando a direção de Deus, volto no próximo episódio com mais reflexões. Graça e paz.